Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco. Queria-vos agradecer por terem aceito o nosso convite para estar aqui, dispensarem um bocadinho do vosso tempo para estar hoje neste webinar de primeiros socorros psicológicos. Tenho que me apresentar, eu sou Ana Marques, trabalho para a MSF já há alguns anos, sou a referente de saúde mental e hoje os meus colegas da MSF Portugal convidaram-me para estar aqui convosco para vos apresentar este webinar sobre primeiros socorros psicológicos. É um prazer e é realmente um prazer poder falar de primeiros socorros psicológicos, que é uma medida que nós recomendamos muito em situações de crise e de emergência. Héctor, la presentación. Antes de começarmos o webinar, é importante dizer algumas coisas só para vocês estarem familiarizados. Este webinar vai ser gravado. O objetivo é muito simples, é só que as pessoas que não têm a oportunidade de estar aqui connosco, mas no futuro queiram assistir, possam fazê-lo e, portanto, vai estar no site da MSF disponível para que possam fazê-lo. E depois é-vos pedir para participarem com questões, com comentários, com aquilo que vos sair da alma, porque é isso que vai fazer com que o webinar seja mais enriquecedor e que possamos todos aprender um bocadinho em conjunto. Vamos então começar. Next, Héctor. E, portanto, temos aqui a nossa agenda do webinar e, basicamente, eu vou começar por fazer uma apresentação em que vou apresentar o que é que são os primeiros socorros psicológicos e depois vou-vos explicar brevemente, isto é só uma introdução aos primeiros socorros psicológicos, como é que se prestam primeiros socorros psicológicos, um bocadinho passo a passo. Na segunda parte, vamos ter as questões e respostas. Vocês podem colocar desde já as vossas questões, os vossos comentários no chat. Temos a nossa Joana da MSF Portugal que nos está a acompanhar e portanto, me vai transmitir as vossas questões, mas só no final, depois da apresentação, é que eu vou passar à parte de perguntas e respostas, está bem? Héctor, next. E vamos começar exatamente por ver o que é que são primeiros socorros psicológicos. E o que é que são primeiros socorros psicológicos? Primeiros socorros psicológicos é basicamente uma resposta muito flexível, muito humanizada, individualizada, porque pretende responder realmente às preocupações, às necessidades de cada pessoa de uma forma única. Para pessoas que estão em grande sofrimento, um sofrimento muito agudo, muito severo, face a situações, já experienciaram situações de emergência, situações de grande crise, como pode ser, por exemplo, o Covid. Não é a única situação de emergência aplicável, mas esta é realmente uma situação muito importante. Basicamente, o que é que nós queremos? Nós queremos que queremos que pessoas que estão num sofrimento muito, muito agudo, poder imediatamente reduzir um bocadinho esse sofrimento, esse stress e, sobretudo, prevenir que as pessoas no futuro venham a desenvolver quaisquer tipo de problemas de saúde mental. Portanto, sobretudo, é uma resposta humanizada no agora, mas é sobretudo também uma resposta de prevenção do futuro. É basicamente o mesmo conceito dos primeiros socorros que nós estamos habituados. Quando pessoas têm acidentes ou situações de emergência, que houve uma lesão e o objetivo é realmente tratar aquela lesão neste momento para que no futuro aquela lesão não se desenvolva no sentido de ser qualquer coisa muito pior. Next, Héctor. Então, o que é que incluem e o que é que não incluem os primeiros socorros psicológicos? Uma coisa que é importante é pensar que os primeiros socorros psicológicos não é um atendimento psicológico profissional, não é de todo. Também não é aquilo que nós chamamos um debriefing psicológico. Isto é uma palavra um bocadinho difícil de traduzir, não há realmente uma tradução, mas vamos dizer que um debriefing psicológico é basicamente quando se pergunta à pessoa para falar, para descrever o acontecimento e também para descrever o que é que são os pensamentos, as emoções, as reações físicas que têm, que têm relacionadas com esse evento. Sabemos hoje que o debriefing psicológico não é positivo, pode ser até contraproducente, pode ter um impacto negativo, pode traumatizar mais a pessoa e, portanto, não devemos fazê-lo. Provavelmente alguns de vós já estão a pensar que, por exemplo, quando vimos os noticiários e há uma situação de emergência e os jornalistas vão imediatamente perguntar à pessoa o que é que aconteceu, como é que se está a sentir, que isto tem um efeito negativo e pode ter um efeito realmente negativo. Portanto, aquilo que queremos fazer não é de todo um debriefing psicológico. Queremos dar uma resposta que é muito flexível, que é muito focada naquilo que são as necessidades e as preocupações da pessoa no momento, muito focada nas
nas necessidades básicas, por exemplo, alimentação, alojamento, tudo isso. E é sobretudo uma resposta que visa ouvir a pessoa, a empatizar com a pessoa. E empatizar é tentar perceber, se eu estivesse no lugar daquela pessoa neste momento, como é que eu me sentiria? O que é que eu estaria a pensar? E é na relação por esta empatia, não é? E depois passar à pessoa a ideia de que estamos aqui para escutá-la e passar também a ideia de que é normal a pessoa se sentir assim neste momento, que é válido se sentir. E, portanto, com todo com este tipo de resposta, nós sabemos, há uma série de evidência científica que nos diz hoje que se pusermos uma resposta deste género em prática, que protegemos imensas pessoas de danos adicionais de saúde mental no futuro. Next sector. A quem é que se destina? Bom, os primeiros socorros psicológicos podem se aplicar a qualquer pessoa. Podem ser adultos, podem ser crianças, podem ser jovens. Não é uma espécie de chapa 5 que dá para todos, porque isto realmente tem que ser ajustado àquilo que são as preocupações e as necessidades de cada pessoa. Também é importante perceber que é uma ajuda que faz sentido em diferentes culturas e isso tem para nós cada vez mais importância. Nós somos, em Portugal, cada vez mais uma sociedade multicultural e, portanto, ter também este cuidado também é importante. Há pessoas para quem é especialmente relevante. Porque há pessoas que mais facilmente estarão numa situação de stress agudo, de sofrimento agudo, do que outras. E quem é que são essas pessoas? São, por exemplo, idosos, são crianças, são mulheres grávidas, são sem abrigo, são pessoas com redes sociais muito limitadas, são pessoas que estão a experienciar grandes incertezas em relação às suas vidas, de trabalho, financeiras, são pessoas que têm, por exemplo, doenças crónicas físicas ou mentais. Portanto, se nós soubermos de antemão que alguma destas condições ali está, que a pessoa preenche algum destes critérios, devemos ter mais atenção, porque provavelmente a pessoa, numa situação de crise, precisará imediatamente de primeiros socorros psicológicos para ajudar a lidar com a situação. Next sector. E como é que identificamos quem precisa? Habitualmente a melhor forma é realmente olhar para o sofrimento da pessoa, tentar perceber o sofrimento da pessoa, tentar perceber aquilo que são as emoções mais importantes da pessoa. Um indicador muito importante são as mudanças de humor. Pessoas que de repente começaram a ser mais irritáveis, mais ansiosas, que estão mais tristes, que choram inconsolavelmente ou que estão dormentes, como se nada se passasse à sua volta, como se estivessem num vazio. É também pessoas que demonstram um nervosismo excessivo, que estão em pânico, que estão muitíssimo nervosas. Ou pessoas que estão a experienciar novamente aquela situação de crise, aquele momento difícil pelo que passaram, seja, por exemplo, em pesadelos, ou seja, de repente veem imagens daquele momento muito traumatizante de lhes chegarem aos olhos e perderem a noção do tempo e do espaço. Pessoas que de repente se sentem como se isto não existisse ou tivessem em negação, ou de repente como se fizessem parte de um filme, tivessem numa outra realidade. Ou pessoas que estão constantemente a ruminar, têm aquele ratinho no pensamento e que dizem porque é que isto não aconteceu, o que é que vai acontecer comigo, o que é que vai acontecer com a minha família, e se isto acontecer a seguir, e se aquilo acontecer a seguir. Portanto, há este pensamento ruminante negativo constante, há ali um círculo negativo constante que ocorre. E por fim, sintomas físicos. Nós sabemos que a saúde mental e a saúde física são parte de um todo que é a saúde, e portanto quando as pessoas também mentalmente não estão bem, é natural que tenham alguns sintomas físicos, como ter um ritmo cardíaco mais acelerado, ou a suarem mais, ou não conseguirem dormir bem. Portanto, tudo isto é normal numa situação de crise. Mas quando nós vimos que as pessoas apresentam este tipo de sintomas que indicam sofrimento, devemos pensar, bom, se calhar esta pessoa precisa que lhe seja aplicado esta estratégia dos primeiros socorros psicológicos. Next sector. Então, quem é que pode oferecer primeiros socorros psicológicos? A partir de qualquer pessoa que tenha formação. Não tem que ser pessoas com formação em psicologia, não tem que ser pessoas com formação
em qualquer ciência social e humana, têm que ser pessoas com formação, com alguma formação em primeiros socorros psicológicos. Esta formação não tem que ser uma coisa muito complicada. Posso-vos dizer, por exemplo, que nós, Médicos Sem Fronteiras, esta é uma estratégia que nós utilizamos muito, por exemplo, em situações de terremotos, ou de cheias, ou de tsunamis, em que, infelizmente, há muitas perdas de vidas e muitas perdas materiais que têm um impacto muito grande na vida das pessoas. E uma das coisas que nós tentamos fazer assim que chegamos ao terreno, umas horas depois, portanto 48 horas depois, 72 horas depois, é começar a ver nos sítios onde estamos quem é que parece que está mais ou menos estável, que tem uma educação adequada, damos uma pequena formação e imediatamente a pessoa começa a ir para o terreno e identificar quem precisará de primeiros socorros psicológicos e a oferecer primeiros socorros psicológicos. É importante, ainda que as pessoas com formação possam oferecer. É importante que exista alguém que possa fazer um bocadinho de supervisão, não é? Que possa partilhar, depois da experiência de primeiros socorros psicológicos, como é que correu, o que é que correu bem, o que é que pode ser melhorado, o que é que numa situação posterior poderá ocorrer. E quando? Bom, idealmente deverá ser feito durante a situação de crise ou logo após, o que não quer dizer que passadas algumas semanas não seja ainda efetivo, ainda pode ser eficiente passadas algumas semanas, mas o ideal é realmente muito próximo do evento. Que tipo de situações é que poderão para vocês fazer sentido prestar apoio primeiros socorros psicológicos? Sabendo que muitos de vós trabalham em instituições, trabalham em lares, pode ser, por exemplo, quando um utente ou um familiar de um utente ou um colega foi infectado ou alguém faleceu. Pode ser também, por exemplo, agora que há mais idosos que frequentavam o centro de dia, mas que foram para casa por esta questão do Covid, que estejam agora sujeitos à violência doméstica nas suas casas. Pode ser também quando se detectam casos de violência doméstica nas instituições por parte de outros utentes ou por parte de colegas. As instituições agora, e sobretudo agora com o Covid, que estão a prestar muito mais apoio a outros grupos que estão muito mais vulneráveis. É natural que, por exemplo, instituições prestem apoio de alimentação ou de higiene, sem-abrigo, a famílias carenciadas, outros grupos e outros tipos de serviço que identifiquem pessoas que são vítimas de violência, pessoas que estão em pânico de serem infectadas ou que estão em pânico porque foram infectadas e não sabem o que fazer. Portanto, todas estas situações, quando se detectam situações de grande sofrimento, de grande pânico, é adequado oferecer primeiros socorros psicológicos. E onde é que isto pode ser? Onde é que se pode oferecer primeiros socorros psicológicos? Deve ser num local com alguma privacidade. Devemos ter, não deve estar, a pessoa não deve estar disposta a falar sobre aquilo que é tão forte e que a magoa tanto neste momento perto de outras pessoas. E pode ser, neste momento, em termos com o Covid, podemos também oferecer primeiros socorros psicológicos por telefone ou por videochamada. Next sector. Então, vamos agora passar como podemos oferecer primeiros socorros psicológicos passo a passo. Next sector. Então, começamos pelo passo 0, que é realmente a preparação para oferecer primeiros socorros psicológicos. E a primeira questão é realmente a pessoa se informar sobre o que é o Covid. Sobre como é que a infecção decorre, como é que nos protegemos, quais são as medidas de proteção contra o Covid, é fundamental. E é fundamental que usemos, por exemplo, a informação fiável, fidedigna, como por exemplo da DGS ou da Organização Mundial de Saúde, que de facto, tanto quanto possível, não vídeos que é novo, mas tentam emanar orientações de acordo com aquilo que é a evidência científica mais recente. Depois, também é muito importante que as pessoas se informem, que tenham a informação em relação aos apoios existentes. Perdão. E o que é que são apoios existentes? É basicamente os serviços na comunidade, é fazer o mapeamento
dos serviços na comunidade que eventualmente sejam necessários. E o que é que podem ser relevantes? Podem ser muitos tipos de serviço, mas é importante que as pessoas tenham uma ideia. Alimentação, alojamento, saúde, pode ser serviços de proteção, serviços de proteção de sobreviventes de violência, podem ser serviços funerários, podem ser serviços que forneçam apoio financeiro, podem ser uma ampla rede de serviços, mas é importante que a pessoa tenha mais ou menos a noção do que é que existe na sua comunidade para prestar primeiros socorros psicológicos. E por fim, a última parte de estar preparado, e provavelmente aquela que é mais importante, é quando a pessoa se depara com alguém que provavelmente precisará de primeiros socorros psicológicos, é se perguntar se está disponível, emocionalmente disponível e preparada para prestar os primeiros socorros psicológicos. Isto porque há momentos em que nós estamos mais desgastados, que estamos mais cansados e, portanto, não temos essa capacidade. E isso é normal e temos que assumir e temos que aceitar. E nessas circunstâncias podemos ver se há algum colega que nos possa substituir, ou se a pessoa poderá vir no outro dia e então falar com a pessoa. Mas é realmente importante que a pessoa se sinta emocionalmente aberta, disposta e preparada para fazê-lo. Next, Hector. E passamos então ao passo 1. E o passo 1 é fundamental. E como vocês veem, temos aqui estes bonequinhos são característicos, foram definidos pela Organização Mundial de Saúde para os primeiros socorros psicológicos. E temos aqui o bonequinho que nos mostra a pessoa a olhar, a apontar para os olhos. O primeiro passo é realmente observar. E é fundamental que se perceba que o objetivo é, antes de abordar a pessoa, observar o que é que está a acontecer. Antes de falar com a pessoa, olhar ativamente para a pessoa e ver qual é a sua situação. É verificar como é que a pessoa se encontra, se a pessoa está a fazer algum tipo de descrição daquilo que está a viver. Também é verificar a segurança da interação. E a segurança da interação é, por exemplo, neste momento, com o Covid, ver se as medidas de proteção estão asseguradas ou se podemos assegurar essas medidas para ter esta conversa, mas é também ver, por exemplo, se a pessoa não está demasiado ansiosa, violenta, instável, ao ponto de poder ser um risco para ela própria, para nós ou para outras pessoas que eventualmente estejam próximos de a abordarmos. Devemos assegurar que há realmente um contexto de segurança para abordar a pessoa. Depois, é olhar e perceber que tipo de reações emocionais é que a pessoa exibe. E as nossas reações emocionais não se mostram só por aquilo que dizemos, mas também pela forma como nos comportamos. E, portanto, é importante verificar se a pessoa chora muito, se parece frustrada, se parece meio dormente, meio ausente, se está irritada. É importante verificar tudo isso. E depois, olhar mais uma vez e verificar se nós conseguimos identificar desde logo, algumas necessidades básicas urgentes, podem ser de alimentação, de alojamento, de roupa, seja o que for, se há alguma coisa que nós identificamos mesmo logo desde o primeiro momento, e se a pessoa também já está a falar das suas preocupações. E preocupações podem ser um vasto número e conjunto de preocupações. Podem ser coisas como ser infectado pelo Covid, ter que ser admitido no hospital pelo Covid, falecer, alguém na família falecerem todos na família pelo Covid. Portanto, o leque de preocupações pode ser muito grande. E aquilo que é também importante é que, quando nós olhamos para estas preocupações, também temos de discernir aquilo que é realista daquilo que é mais imaginário. Vou-vos dar um exemplo. Alguém que está com imenso medo de perder o rendimento e de perder o emprego por esta situação do Covid. Se calhar alguém que trabalhava, por exemplo, na indústria do espetáculo, que nós sabemos que tem sido particularmente afetada e que estava a recibos verdes, é muito natural que pense que vai perder o emprego e que fica sem rendimento. É um risco realista.
Nós vimos, por exemplo, alguém que trabalha numa instituição pública, que tem um contrato de tempo indeterminado e o governo tem de facto feito um esforço por proteger o emprego, será menos realista a perda de emprego neste sentido. Portanto, temos também que ter esta noção do que é que são preocupações realistas ou menos realistas. Próximo slide, Hector. E passamos ao segundo passo. E o segundo passo, já abordamos a pessoa, mas não é por acaso que não se chama abordar ou aproximar, ou chama-se escutar. E temos aqui o nosso bonequinho a apontar para o ouvido. Neste passo realmente já abordamos a pessoa, começamos por nos apresentar e depois começamos por perguntar à pessoa quais são as suas necessidades e preocupações e podemos dizer qualquer coisa como alguma coisa que precise neste momento. O que é que mais a preocupa, mais o preocupa neste momento? E a partir daí é fundamental escutar a pessoa. E escutar ativamente, empaticamente, como eu vos explicava no início, é por si só terapêutico, porque a maior parte das pessoas sente-se muito isolada na sua dor e no seu sofrimento. E sente que ninguém, ou que poucas pessoas estarão disponíveis para ouvi-la ou ouvi-la, e que poucas pessoas conseguirão entender o seu sofrimento. Portanto, este aspecto de estar disponível para ouvir é absolutamente fundamental e é absolutamente terapêutico. Depois também ter a noção que não há palavras mágicas, mas dizermos à pessoa eu estou aqui para ouvi-la, estou aqui consigo, é por si só absolutamente relevante. Depois também é importante tentar reduzir um bocadinho o nível de stress da pessoa, tentar acalmar a pessoa. E o que é que podemos fazer para acalmar a pessoa? Bom, há uma série de estratégias, mas deixo-vos aqui 2 ou 3 dicas que podem ser relevantes. Um aspecto é falar devagar. Quando as pessoas, quando falamos devagar, a pessoa tende a acompanhar o ritmo e, portanto, também o seu ritmo cardíaco desacelera e a pessoa também se sente mais calma. O outro aspecto é falar baixinho, porque a pessoa também terá que se concentrar, se focar para nos conseguir ouvir. Não demasiado baixo, mas mais baixo do que a pessoa. E depois também podem ser ensinados alguns exercícios, por exemplo, de respiração ou de relaxamento, se estivermos no sítio certo, não é? E ensinar a pessoa a se acalmar a partir daí. O último aspecto desta fase do escutar é normalizar o que a pessoa está a sentir. O que é isto de normalizar? É dizer, bom, nessa situação em que está, é natural que se sinta como se sente, tem o direito de se sentir como se sente. E a maior parte de nós nessa situação estaria também a passar por uma situação muito difícil. Portanto, é realmente deixar a pessoa perceber que aqueles sentimentos são normais. Portanto, é validar o sofrimento da pessoa que, tal como o escutar, é altamente terapêutico. E passamos então ao último passo, next Hector. E o último passo, antes de terminarmos a conversa, é o aproximar. E reparem que só aqui é que nós vamos ter um papel mais ativo. Primeiro observamos, depois abordamos a pessoa, mas foi sobretudo no sentido de fazer questões, do que é que a preocupa e de ouvi-la e de normalizar aquilo que ela estava a sentir, e passamos agora à parte de realmente abordar a pessoa. E o primeiro aspecto é dar informação útil, que pode ser, por exemplo, em relação ao Covid, neste momento, como é que a infecção se procede, como é que nos protegemos. Pode ser, e quase sempre passa também por fornecer informação sobre os serviços existentes, como eu vos dizia ainda há pouco, os serviços de alimentação, de alojamento, de apoio financeiro, de proteção, de apoio à vítima, de serviços funerários, de legais, serviços legais, que é também um aspecto importante, todos os serviços sociais, portanto, podemos dar todos esses serviços, outros tópicos que possam ser relevantes face à situação da pessoa, mas, obviamente, se nós tivermos informação fidedigna sobre esse aspecto. Se nós não tivermos, podemos, por isso, simplesmente partilhar isso com a pessoa. Eu realmente, em relação a isso, não lhe consigo dar uma resposta, não tenho essa informação.
Aquilo que me posso comprometer é tentar obter alguma informação junto de colegas de outras instituições e depois lhe passarem essa informação. Mas é ser absolutamente honesto e transparente quando não sabemos. Aquela estratégia de dizer mais ou menos não funciona, é ser realmente muito transparente. Depois, é ajudar a pessoa a lidar com os seus problemas. E aqui nós costumamos falar que aquilo que se pretende é aumentar a autoeficácia da pessoa. E o que é isto da autoeficácia? É a pessoa se sentir mais competente para lidar com os seus problemas. Naturalmente que ninguém promove a autoeficácia de ninguém quando impomos soluções a alguém. Portanto, o primeiro aspecto que é importante nesta fase de ajudar a lidar com os problemas é, primeiro que tudo, fazer refletir com a pessoa o que é que são problemas que têm solução e o que é que são problemas que não têm solução. Por exemplo, se alguém faleceu, provavelmente não, é uma situação sem solução e, portanto, temos que dizer à pessoa que realmente é uma situação muito infeliz, muito triste, mas que terá que aceitar com o tempo. Diferente será uma situação em que a pessoa perdeu o emprego e que há alguns apoios disponíveis e há coisas que se podem começar a fazer para procurar emprego. Portanto, já estamos numa situação de encontrar soluções para determinados problemas que têm solução. Numa mesma situação, podemos ter um leque de questões que não têm solução e um leque de questões que têm solução. E, portanto, distinguir isto é absolutamente fundamental. Depois é, de acordo com aquilo que forem os problemas, tentar fazer uma espécie de discussão com a pessoa de possíveis soluções. O que é que para já se vêem como possíveis soluções. E a pessoa deverá, de acordo com aquilo que é a sua realidade, com aquilo que é a sua realidade interior e exterior, com a pessoa que é, com os cursos que tem, com a vida que tem, tentar perceber aquilo que são as estratégias mais importantes para si ou aquelas que lhe farão mais sentido. Também é importante ainda a este nível que se reforcem comportamentos de lidar com a vida e de lidar com os problemas mais positivos. Portanto, por exemplo, é importante dizer, olha, cuide de si, tente dormir, vá ao médico, procure ajuda, coma bem, faça algum exercício, uma caminhada, fale com pessoas de quem gosta. Portanto, todas estas estratégias positivas devem ser reforçadas e, ao mesmo tempo, também se deve dizer que, por exemplo, beber, consumir álcool, utilizar drogas ou cafeína em excesso, que habitualmente não ajuda, que é importante a pessoa não se isolar ou não trabalhar excessivamente, ou não usar de agressividade, ou não culpar sempre os outros por aquilo que lhe acontece, ou ter outro tipo de comportamentos de risco. É importante realmente falarmos de estratégias de lidar com a vida de forma mais positiva e mais negativa. E por fim, não é provavelmente o aspecto mais importante deste terceiro passo, é tentar ligar a pessoa a outras pessoas na sua rede social relevantes, que a pessoa goste, que sinta que são um apoio. Portanto, podem ser amigos, podem ser famílias, podem ser eventualmente instituições com quem a pessoa já tinha uma relação anterior e é fundamental que isto exista. Aliás, eu esqueci-me ali do ponto no meio, ajuda a pessoa a resolver questões básicas de serviço social. É fundamental que, depois de se pensarem que tipo de serviços é que a pessoa necessita, tentar ver o que é que faz mais sentido à pessoa, informá-la de como aceder a esses serviços, eventualmente, se a pessoa não tiver capacidade de aceder a esses serviços, referenciá-la, e também é fundamental que se passem expectativas realistas. Por exemplo, alguém que tem necessidade de alojamento. Nós sabemos que, por exemplo, há imensas câmaras municipais que têm programas de habitação, de habitação social, ou de habitação de emergência, ou de segurança social através do serviço de emergência. Mas também sabemos que provavelmente as pessoas não conseguem aceder a esse tipo de alojamento de um dia para o outro, no próprio dia. Portanto, dizer isso à pessoa. Porquê? Porque se a pessoa for com expectativas irrealistas, que depois de alguma forma são goradas,
o efeito da espiral negativa em que entra pode ser maior e perigoso. Portanto, ter expectativas realistas é fundamental. Por fim, como vos estava a dizer, é realmente ligar a pessoa às pessoas de quem gosta e às pessoas que constituem apoio. E pode ser ligar presencialmente ou, nesta situação do Covid, pode também se dizer à pessoa para ter a intenção que pode conversar, pode se relacionar com aqueles que lhe são queridos também por telefone, por videochamada, por aí afora. Próximo, Hector. E finalizamos os primeiros socorros psicológicos. Como é que finalizamos? Tentamos resumir a conversa, destacando aquilo que são os temas mais importantes e, sobretudo, os pontos de ação. Depois concordamos, tentamos concordar com a pessoa se faz sentido ou não voltarmos a conversar. E por fim, é importante que neste momento de encerramento haja uma mensagem de alguma esperança, de algum otimismo. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa que nos pareça singela, mas é realmente importante que haja este ponto de vista positivo. E depois agradecemos a conversa e finalizamos. Next sector. Ainda que nós saibamos que os primeiros socorros psicológicos são efetivos, são muito eficientes para a maior parte das pessoas que se encontram em situações de stress e de grande sofrimento, nós sabemos que há uma percentagem que vai precisar de apoio especializado. E é importante que quem presta primeiros socorros psicológicos também tenha esta noção, porque então pode também aconselhar a pessoa a recorrer a este apoio especializado. E quem é que serão estas pessoas? Basicamente são pessoas que têm o que nós chamamos de uma funcionalidade reduzida. São pessoas que, por exemplo, não dormem há vários dias, ou talvez alguma semana e que estejam meio confusas. São pessoas que já não são capazes de fazer a sua higiene, ou que não são capazes de trabalhar, ou que não são capazes de cuidar de quem está a seu cargo. São também pessoas que têm comportamentos mais impetuosos, mais impulsivos, que são considerados comportamentos de risco, que poderá ser, por exemplo, consumir em excesso álcool e drogas. Pode ser a pessoa se tornar de repente violenta. Pode ser alguém que até era um condutor moderado, que neste momento começou a conduzir em grandes velocidades. Pode ser alguém cujo grande problema são dificuldades económicas, mas que decidiu colocar uma grande parte do seu rendimento disponível em jogo. Portanto, todos estes comportamentos que vão para além daquilo que é o habitual da pessoa e que realmente apresentam risco, devem ser um sinal de alerta. E depois, pessoas que têm doença física e mental pré-existente, ou que experienciam violência, sobretudo aqueles que experienciam violência de uma forma continuada, poderão precisar de apoio especializado. Next. E por fim, aquilo que não podia deixar de vos dizer é, começamos um bocadinho por aí no primeiro passo zero, quando falamos de ver como é que emocionalmente estamos para prestar apoios primeiros socorros psicológicos, mas é fundamental que realmente o cuidador consiga olhar para si, consiga ver como é que se sente. Se sente estressado, se sente cansado, se sente frustrado, se sente bem. É fundamental que tenha essa capacidade. Next. Porque é de facto importante que a pessoa tenha esta disponibilidade emocional para prestar primeiros socorros psicológicos e, fundamentalmente, para se sentir bem consigo e para se sentir bem na sua pele enquanto cuidador, é fundamental ter esta análise. Muito obrigada. Next. Então, estou aqui a ver que já temos algumas questões. Eu acho que... temos aqui a Joana Batista, que diz: boa tarde. Se a pessoa está a precisar de ajuda, usa-se a aceitar ajuda. Que estratégias devemos optar para evitar que a pessoa se feche ainda mais? Esta é, de facto, das situações
mais difíceis. Eu acho que uma das primeiras questões é primeiro tentarmos que realmente puxar a pessoa para um sítio privado e dizer, olha, você é a pessoa que comanda a sua vida e eu absolutamente respeito isso, mas queria que soubesse que estou aqui realmente para ouvi-lo. E calculo que esta dificuldade em falar connosco venha de outras situações ou de alguns momentos em que não se sentiu ouvido, ou que não se sentiu compreendido, ou que não sentiu que alguém foi capaz de lhe responder. Aquilo que lhe pedia era, antes de mais, para me dizer porquê que acha que eu não posso ajudá-lo, porque eu realmente estou aqui para fazê-lo. E tentar abrir um bocadinho o diálogo nesse sentido, de ver o que é que a pessoa está a sentir que não pode ser ajudada, mas respeitar e dizer, olha, se não quiser falar hoje, saiba que eu estou aqui, pode voltar, e que estou aqui para ouvi-lo. Portanto, este sentido de responsabilidade, de validar aquilo que a pessoa está a sentir, de abrir o diálogo, no sentido de ver, olha, calculo que existe a história por detrás do que me está a dizer, gostava de saber essa história, gostava de saber se poderia, de alguma forma, ajudá-lo. É absolutamente fundamental. Não é julgar, não é dizer que está a resistir, não é dizer que não quer, é realmente dizer, olha, calculo que tenha as suas razões e acredito, gostava que as partilhasse comigo, e tentar abrir um bocadinho o diálogo. Depois, eu acho que às vezes também o que funciona é, por exemplo, ter um panfleto ou assim, em que uma coisa pequena, sem muita conversa, que diga se a pessoa precisar de ajuda, esta ou aquela, onde é que pode recorrer. Mas eu acho que mais importante do que um panfleto é realmente tentar abrir a conversa e dizer, explique-me porque é que não quer a nossa ajuda, como é que eu poderia responder de uma forma diferente, que de alguma forma mudasse a sua imagem, porque calculo que tenha boas razões para não querer a nossa ajuda. Ora, ver aqui. Questão. Boa tarde, Daniela. Daniela Duarte Caetano diz, boa tarde novamente. Para dar apoio psicológico é necessário ter formação, certo? Como posso obter essa formação? Os primeiros socorros psicológicos são, eu calculo que aqui diz apoio psicológico, mas quer dizer primeiros socorros psicológicos. Neste momento há uma série de instituições que dão formação neste sentido. Eu acho que a Ordem dos Psicólogos por vezes dá. Há também alguns centros de formação particular que eu já tenho visto que podem dar. À partida também, se houver, se conhecer, se tiver numa instituição em que exista, por exemplo, um psicólogo com alguma formação em emergência e em crise, a Organização Mundial de Saúde disponibiliza material de formação suficiente para que a pessoa consiga pôr uma formação de pé e consiga fornecer essa informação. De qualquer forma, eu acho que a Ordem dos Psicólogos às vezes tem, e há também centros privados que eu já tenho visto. Habitualmente, estas formações podem ser, vamos dizer, de um dia a 3, 4 dias, dependendo um bocadinho de quão profundamente essas formações chegam. Vamos então à questão do João, que nos diz, bom dia, que efeitos pode ter uma segunda vaga a nível mental, já que temos mais de 3 meses de pandemia e os números parecem não estar a abrandar. Aquilo que nós... é um bocadinho imprevisível, porque, como se sabe, tudo isto é absolutamente novo. De qualquer forma, aquilo que se prevê é que o efeito psicológico é que as pessoas passem por situações do ponto de vista psicológico muito difícil, sobretudo se chegar a situações de confinamento ou de infecção muito alargada. E, portanto, já há investigação a dizer que há níveis de depressão que estão a aumentar. Há uma investigação que também saiu há 2, 3 semanas a dizer, por exemplo, nos Estados Unidos, que já se pensa que o suicídio vai aumentar depois até do Covid passar. E, portanto,
não se auguram tempos fáceis psicologicamente quando falamos de uma situação de segunda vaga. Com toda a certeza vai ser difícil e com toda a certeza vai ser uma situação em que vamos identificar uma série de pessoas em pânico, muito assustadas, para as quais os primeiros socorros psicológicos vão ser importantes. E é por aí. Ao mesmo tempo, eu acho que também não podemos desesperar. E há uma série de investigação também em resiliência, portanto, na capacidade de ultrapassar situações difíceis e se adaptar e até desenvolver novas competências, que é muito importante e que diz que a maior parte das pessoas realmente consegue ser resiliente e consegue se adaptar. No entanto, nós sabemos que neste tipo de situações de emergência, eu posso lhe dizer que existem dados da Organização Mundial de Saúde, já com algum tempo. O ano passado saiu uma pequena atualização, mas também é pouco, que numa situação de emergência, depois de um ano de situação de emergência, portanto, durante um ano vamos ter à volta de 10-13% de pessoas com sintomas ligeiros a moderados de saúde mental e passado um ano à volta de 20%. E sintomas moderados serão 2-3% durante o primeiro ano de emergência e serão mais ou menos 4-5% depois de um ano. Portanto, aquilo que se espera é que durante este ano vamos ter mais ou menos 20% da população com algum tipo de sintomas e depois de um ano, volta de 25% da população. É um número muito alargado e, portanto, é fundamental que nós comecemos já com medidas de prevenção a explicar às pessoas o que é que elas devem fazer para salvaguardar a sua saúde psicológica, antecipando também a segunda vaga. É fundamental falar na segunda vaga para que isto não apareça na vida das pessoas com qualquer coisa que caiu do céu e é muito dura. E pôr medidas de prevenção e realmente aplicar muito esta modalidade dos primeiros socorros psicológicos que temos larga evidência que diz que é muito importante. Mas então a outra pergunta. Questão da Susana Meireles. Será que a sociedade está preparada para usar e trabalhar mais a parte da gestão das emoções e fazer com que a nossa saúde mental venha a ter um lado positivo no contexto em que estamos? Bem, Susana, esta é uma pergunta um bocadinho de outro nível. Eu acho que cada vez mais estamos mais disponíveis para a questão das emoções e para a importância da saúde mental. Se a abordamos corretamente, eu acho que ainda não. Mas eu acho que ainda não, mas está muito melhor. Por exemplo, nós vimos esta semana no nosso país, no fim de semana, houve uma pessoa conhecida que se suicidou. E eu acho que houve um amplo discurso na comunicação social sobre o suicídio. Aquilo que sabemos é que, se calhar, o discurso devia ter sido muito mais focalizado naquilo que leva as pessoas ao suicídio, como é que as pessoas podem pedir ajuda, em vez de se focar tanto na vida pessoal ou nos pormenores, ou, por exemplo, nós sabemos hoje que a comunicação social, hoje não, já há muitos anos, que a comunicação social não deverá apresentar os detalhes de como alguém se suicida, porque nós sabemos que depois na sociedade há tendência a que as pessoas repitam. Portanto, há que ter este tipo de cuidados que ainda não existem. Ainda falamos um bocadinho de uma forma vaga e menos assente em conhecimento científico. E eu acho que ainda temos uma sociedade que ainda liga de alguma forma mais àquilo que são as suas realidades físicas, à saúde física, do que às suas emoções, apesar de nós sabermos hoje que as nossas emoções e os nossos pensamentos têm um peso absolutamente tem um impacto enorme naquilo que é a nossa saúde física e naquilo que é a nossa vida individual, na nossa vida familiar, em comunidade. Ou seja, qual é a minha resposta? Eu acho que estamos mais preparados, eu acho que fazemos melhor do que fazíamos, mas eu acho que ainda há muito por fazer, basicamente. Então a outra. Como escolher os funcionários que podem prestar primeiros socorros psicológicos? É fundamental
esta é uma pergunta que aparece muitas vezes, porque as pessoas dizem, ok, então na minha equipa quem é que pode oferecer primeiros socorros psicológicos? Eu diria que, à partida, serão pessoas que sejam sensíveis, não é? Que sejam capazes de ser empáticas, e eu acho que este é o primeiro critério. Que sejam capazes de conversar abertamente, que sejam capazes de perceber que o objetivo aqui é muito mais ouvir e discutir estratégias com as pessoas numa terceira fase do que impor estratégias, do que dar soluções, do que pôr a pessoa a falar. E, sobretudo, esta questão do ouvir e dizer, bom, eu não estou no seu lugar, não consigo sentir o que está a sentir, mas percebo o que está a sentir. Portanto, esta capacidade empática para mim é fundamental em alguém que presta primeiros socorros psicológicos. Também é importante que a pessoa tenha um nível adequado de educação para que para consiga perceber a formação, e também que tenha aquilo que a Susana falava um bocadinho, que é esta capacidade de olhar para si, de olhar para as suas emoções e de ver se está preparado e se consegue ajudar a pessoa. Portanto, eu diria que ter realmente capacidade de comunicação, com um grande foco na capacidade de empatizar, na capacidade de escutar, ter uma educação adequada que permita perceber a formação e ter esta capacidade de olhar para dentro e de olhar para as suas emoções. Depois temos aqui outra questão da Susana Meireles, que diz: que tipo de estratégias deve o cuidador numa situação de stress em relação ao assunto de Covid e não transmitir as nossas emoções para a pessoa que estamos a cuidar? Eu acho que, primeiro que tudo, é realmente perceber se este é o momento para prestar primeiros socorros psicológicos. Se a pessoa se nós, enquanto cuidador, tivermos muito tensos, muito estressados, não é esse o momento. Portanto, primeiro temos realmente que nos acalmar. Eu acho que é fundamental, uma das coisas que nós, por exemplo, falamos em comunicação de más notícias, que também é muito importante neste contexto de Covid, o primeiro aspecto é pensar que informação é que pode ser útil para aquela pessoa, e é rever, porque o facto de nós sentirmos que temos a informação necessária à partida dá-nos imediatamente um efeito, um sentido de competência e tal efeito de autoeficácia que eu falava que devemos promover no outro, mas que também devemos nós próprios sentir esse sentimento de autoeficácia. Ter essa informação, olhar para nós, como é que eu me sinto, estou preparado ou não estou preparado, preciso de me acalmar, e muitas vezes também é importante nós próprios fazermos os tais exercícios de respiração ou de relaxamento para percebermos isso. Em alguma circunstância que nós vimos que no meio da conversa de repente também identificamos alguma emoção que é mais complicada, também podemos partilhar abertamente e dizer, olha, deixa-me triste também aquilo que está a dizer, esta situação também me deixa triste, não consigo estar no seu lugar, mas consigo dizer que consigo sentir também a tristeza por essa situação. Portanto, é realmente esta questão de empatizar. Temos aqui outra questão, que é: e se nenhuma das soluções discutidas for realmente considerada uma solução razoável para a pessoa? Eu acho que a primeira coisa tem um bocadinho a ver com aquela primeira pergunta, se a pessoa não quiser ajuda, não é? Que é perceber porque que nenhuma das soluções, tentar abrir o discurso e a comunicação no sentido de porque que nenhuma destas soluções faz sentido para a pessoa. Porque aí é que podemos começar a ultrapassar determinados bloqueios. E depois é realmente também aceitar que, no fundo, a pessoa é a comandante da sua vida e que nós podemos ajudar, mas que em última análise quem decide sobre aquilo que são soluções viáveis ou não para a pessoa é a própria pessoa. Mas com isto em mente, eu acho que o primeiro aspecto é realmente abrir o diálogo porque é que nenhuma daquelas soluções é importante e ver se há tipo de bloqueios que existem ou se realmente temos que procurar novas soluções que possam ajudar a pessoa, ou por simplesmente dizer, ok, percebo que este não é o momento para encontrar soluções, ou neste momento não lhe faz sentido. Se noutra altura achar que fará sentido
termos esta conversa, aqui estou, não é? E depois temos aqui outra questão que é diferente prestar primeiros socorros psicológicos a uma criança ou pessoas mais idosas com alterações cognitivas? Sim. Eu acho que há até alguns guias, obviamente nós aqui isto foi uma apresentação muito breve, há até alguns guias exatamente para prestar primeiros socorros psicológicos, sobretudo a crianças. Pessoas com alterações cognitivas não conheço. Um aspecto que é fundamental, tanto para um como para o outro, é que a linguagem tem que ser muito simples, não é? A linguagem tem que ser adequada. Bom, quando falamos de crianças, a primeira coisa que temos que atender é que qual é o nível etário da criança, não é? É diferente falar com uma criança de 4 ou 5 anos, com uma de 8 ou com um adolescente de 15. Com crianças mais jovens, aquilo que é fundamental é passar a mensagem o mais transparente possível, sem rodear. Por exemplo, se alguém faleceu, o avô ou a avó faleceram, morreram. Não foi para outro lugar ou assim, porque isto pode criar confusão nas crianças. E, portanto, é importante manter a informação e a comunicação o mais clara possível, o mais direta possível, mas o mais sensível possível. Outra questão importante quando se lidam com crianças é que é importante utilizar as suas formas de expressão. E, sobretudo em crianças mais jovens, a forma verbal não será a forma mais adequada, ou pelo menos aquilo que a sua forma total de expressão. Podemos utilizar brinquedos, podemos utilizar desenhos, toda a forma mais criativa de chegar à criança será mais adequada. Os adolescentes já poderemos ter uma comunicação muito mais verbalizada, muito mais através do ponto de vista verbal. Habitualmente aquilo que nós sabemos dos adolescentes é que eles querem muitos detalhes, precisam de ter muitos detalhes para conseguir perceber a situação e para se sentirem validados, porque já estão nesta estrada para a idade adulta e, portanto, isso é importante. Com pessoas com alterações cognitivas é também ter uma comunicação muito simples, o mais simples possível, com frases pequenas, mais direta possível e tanto quanto possível, sobretudo se conhecermos a pessoa, perceber como é que aquela pessoa habitualmente se expressa, não é? Se é uma pessoa que se expressa muito por toque, se é uma pessoa que se expressa mais verbalmente, utilizar essas vias também de comunicação com a pessoa e saber aquilo que habitualmente a relaxa e a tranquiliza e utilizar essas estratégias. Depois temos aqui uma questão da Teresa Nóvoa, diz: boa tarde, Ana, será que pode falar um pouco mais profundamente sobre estratégias de autoproteção emocional para quem presta PSP? Sim, eu não sei, convidava também a ver o nosso webinar passado para profissionais que é exatamente em autocuidado. Eu acho que há vários aspectos que são fundamentais. O primeiro aspecto é chamar também a atenção da organização em que trabalha para que é importante que exista uma comunicação franca com os funcionários, para que é importante que se promova o trabalho em equipa, para que é importante que se promova a formação da equipa e que é importante que se promovam tanto quanto possível. E nesta altura eu sei que ainda não é fácil porque ainda estamos com a redução pessoal e há pessoas a ir de quarentena e tudo isso, mas ter horários de descanso e tudo isso. Depois, de um ponto de vista pessoal, aquilo que nós podemos fazer, eu diria que em termos de trabalho será exatamente tentar descansar e tentar ter fins de semana e tentar ter horários de descanso, fins de semana ou folgas adequados, tentar partilhar com colegas, não é? Ter uma boa relação com colegas, ter alguns colegas em quem se confia particularmente e ter este lado de conversar e de partilhar aquilo que não está bem. É também pedir formação e identificar claramente aquilo que são as suas limitações em termos emocionais ou em termos
conhecimento para lidar com as situações que existem e, de facto, pedir à equipa ajuda a colegas ou a formação ou assim que possa ajudar isso. Isto do ponto de vista mais profissional. Depois, de um ponto de vista mais pessoal, o primeiro aspecto é cuidarmos do nosso corpo, não é? Porque ele é aquilo que nos transporta e, portanto, é tentarmos dormir, fazer aquelas medidas que são o que nós chamamos de higiene do sono, que é tentar dormir em horas regulares, tentar ir para a cama sempre mais ou menos à mesma hora, não comer coisas pesadas ou demasiado açucaradas ou demasiado com teor de cafeína, perto da hora de deitar, é fazer exercício físico durante o dia, mas não fazer próximo da hora de deitar, estaremos mais excitados, é ter o quarto habitualmente para dormir ou para intimidade com parceiro ou parceira e não para ver televisão ou ter outro tipo de atividades que são mais de estimulação do ponto de vista cerebral, e ter um quarto com luminosidade baixa, um quarto confortável em que possa dormir. Isto em termos de higiene. Depois, ter alimentação saudável, tentar ingerir tanto quanto possível mais frutas, mais legumes, beber muita água, isso é fundamental. Do ponto de vista das estratégias pessoais, é muito importante que existam, por exemplo, que a pessoa ponha estratégias realmente de relaxamento, como por exemplo exercícios de respiração, exercícios de relaxamento, meditação, ou que tenha outras formas, de alguma forma, de foco como a dança, ou assim. Se conseguir implementar, ter estratégias mais criativas também pode ser muito, muito importante, como por exemplo cozinhar, ou fazer renda, ou pintar, ou desenhar, ou cantar, tocar algum tipo de instrumento, portanto tudo aquilo que puxa a nossa criatividade e a nossa emocionalidade pode ser muito importante. Depois é realmente estar sempre, tanto quanto possível, em pelo menos todos os dias se conectar com alguém que seja relevante para si e fazer um bocadinho aquela análise de o que é que eu tenho na minha vida que me faz bem, o que é que eu posso continuar, que novas estratégias é que eu posso implementar de coisas que me fazem bem, mas fazer isto de uma forma cautelosa. Nós não conseguimos implementar um monte de estratégias todas ao mesmo tempo. Conseguimos pôr 2 ou 3 coisas e habitualmente nós sabemos que uma nova estratégia, um novo hábito de vida leva mais ou menos 21 dias a ser implementado, a ser enraizado na nossa vida. E, portanto, é também ter isso em intenção, tentar levar os 21 dias de alguma coisa que faça bem. Agora temos aqui mais algumas perguntas. Temos uma do João Antunes. Boa tarde, uma pergunta recorrente: como psicóloga clínica, pode-se trabalhar nos projetos de renda da MSF? Seria o regime voluntário ou como profissional? João, já vi, esta pergunta é um bocadinho diferente dos primeiros socorros psicológicos, mas é uma das coisas que como psicóloga clínica nos aparece muito. Sim, os psicólogos clínicos trabalham nos projetos MSF. O trabalho em saúde mental e apoio psicossocial é neste momento parte dos cuidados médicos que prestamos no terreno. Portanto, temos, neste momento posso-vos dizer que temos em 85 a 90% dos nossos projetos dos Médicos Sem Fronteiras sediados em Espanha, com sede em Espanha, mas portanto que temos projetos na América Latina, África, Médio Oriente e Ásia. 85 a 90% desses projetos têm equipas de saúde mental. E nessas equipas temos psicólogos clínicos que fazem apoio direto à população, e temos pessoas que atuam, e estou a falar do pessoal internacional, porque quando falamos de pessoal nacional é um bocadinho diferente. Do pessoal internacional temos habitualmente psicólogos clínicos que oferecem cuidados à população, mas sobretudo a maior parte dos colegas que vão para o terreno vão em lugares de supervisão, portanto vão providenciar, vão oferecer supervisão clínica às nossas equipas nacionais. E temos também aquilo que nós chamamos os gestores de programas de saúde mental no terreno, que, para além de darem supervisão das equipas, fazem também, desenvolvem a estratégia e implementam a estratégia de saúde mental para aquele programa
no terreno. Temos programas muito diferentes. A saúde mental está implementada em programas, por exemplo, de refugiados, está implementada em programas de HIV, tem programas de violência sexual, em programas de tuberculose, em programas de vítimas de tortura. Como podem ver, é assim muito mais do que eu estou a dizer. Neste momento, a saúde mental é realmente é fundamental, porque nós trabalhamos sobretudo em contextos de violência e, portanto, ter uma equipa de saúde mental e apoio psicossocial é absolutamente fundamental neste momento. Portanto, venham trabalhar connosco, quem quiser, quem for psicólogo, candidate-se, e é um trabalho profissional. Não é um trabalho voluntariado, não é de voluntariado, é um trabalho profissional, portanto, a pessoa chega ao final do mês e tem o seu vencimento. E porquê? Porque nós consideramos que é fundamental que seja um trabalho profissional para que a pessoa também preste cuidados de maior qualidade e que se comprometa mais com o trabalho. E, portanto, é isso. Próxima pergunta. Quando achamos que a pessoa precisa de apoio psicológico especializado, como proceder? Ok, portanto, quando alguém presta apoios, primeiros socorros psicológicos, como eu disse, em algumas situações a pessoa identificar-se-á a pessoas que precisam de apoio psicológico especializado. É realmente a melhor forma é ter esta conversa muito aberta com a pessoa, mas de uma forma muito sensível. Dizer, olha, eu fico muito contente por termos a oportunidade de ter esta conversa e de ter a coragem de se abrir comigo e de ter a coragem de me contar aquilo que está a passar, porque muitas pessoas fecham-se e não têm coragem de pedir ajuda. Como lhe disse, eu acho que para já poderá experimentar esta e aquela e outra solução. Também me parece que o seu sofrimento é já um sofrimento antigo, ou acumulado, ou que tem esta ou aquela outra situação que são muito relevantes na sua vida. Eu acho que precisa de um apoio mais especializado. Eu acho que precisa do apoio de um médico ou de um psicólogo que poderão ajudá-lo a ver coisas de outra perspectiva e poderão ajudá-lo a trabalhar aquilo que está a sentir e a pensar de outra forma. Portanto, se quisesse, eu podia-lhe dar alguns contactos que poderão ajudar a recorrer, porque eu acho que é importante depois ouvir um bocadinho a pessoa. E em última análise, nós sabemos que a saúde mental é sempre uma escolha da pessoa, a menos que seja uma situação em que a pessoa realmente constitui um risco para ela própria ou para o outro e que se tomarão outro tipo de medidas, mas na grande maioria, esmagadora maioria dos casos, tem que haver uma decisão da pessoa. Temos aqui uma questão do Luís Roberto Carvalho, que diz: você recomenda a capacitação em massa em PSP, até como estratégia de redução de estima da saúde mental? Eu acho que nós cada vez mais, eu posso lhe dizer, Luís, que nós cada vez mais tentamos, por exemplo, nas nossas equipas, que todos os profissionais, aquilo que nós chamamos de profissionais de primeira linha, estejam capazes de prestar primeiros socorros psicológicos. Porque nós sabemos que a forma como se responde, a primeira resposta a uma pessoa que está numa situação de grande stress é absolutamente fundamental. Portanto, nós hoje em dia tentamos, tanto quanto possível, que todos os elementos das nossas equipas médicas estejam formados em PSP, em primeiros socorros psicológicos. Posso lhe dizer, por exemplo, com isto do Covid, é uma das questões que temos estado mais e mais a reforçar com as nossas equipas no terreno, a dizer, bom, vocês têm que para o pessoal que ainda não está formado, têm que formá-lo. Para novas respostas ao Covid, têm que formar o pessoal neste sentido. Mas também, não só para o pessoal médico, aquilo que nós tentamos hoje em dia nem sempre é possível, como deve calcular, porque o pessoal está muito difícil às vezes as equipas terem tempo de formação, quando estão muito assoberbadas por trabalho, mas tentamos, tanto quanto possível, que mesmo, por exemplo, recepcionistas,
guardas, os primeiros contactos, por exemplo, um guarda ou uma pessoa que esteja a fazer triagem de doentes é fundamental, porque é a primeira cara do nosso serviço, é o primeiro contacto da pessoa, portanto, tentamos que também essas pessoas tenham formação em primeiros socorros psicológicos. Também, eu também me parece que tem esse lado muito interessante que é de redução de estigma, porque quando as pessoas percebem que qualquer pessoa pode estar numa situação de grande stress e sofrimento psicológico, e que precisa de ajuda e que podemos todos prestar ajuda num primeiro nível, neste nível de prevenção, e que algumas pessoas precisarão de mais, uma ajuda mais especializada, eu acho que tem também um efeito de redução de estigma, mas ainda há muito para fazer na redução de estigma em saúde mental. E temos aqui uma última questão, vamos então à última questão de hoje, já estamos a passar um bocadinho do tempo. Temos uma questão da Graça, que diz como adaptar os primeiros socorros psicológicos para atendimento remoto. Esta tem sido uma questão que nos tem ocupado muito os dias, desde que o Covid chegou, porque a maior parte dos nossos serviços passou a ser, saúde mental passou a ser dado do ponto de vista em remoto. A estrutura não é muito diferente e existe, por exemplo, eu posso lhe dizer, existe um recurso importante da International Federation of Red Cross, que já está em português, eles têm uma tradução em português que é exatamente para a adaptação dos primeiros socorros psicológicos para a saúde mental. A estrutura é exatamente a mesma. O que é mais difícil? É, por exemplo, observar. Porque começamos logo o aspecto que nós temos, o primeiro aspecto que é observar, nós temos que começar imediatamente a falar com a pessoa, e aquilo que é fundamental é fazer uma pergunta muito aberta de o que é que ele levou a nos contactar, ou tivemos indicação de que alguma coisa, de que está a passar por uma situação difícil, explique-nos melhor. Pode-nos explicar o que é que a preocupa, que tipo de ajuda é que precisa da nossa parte. Mais uma vez, não estamos a pedir à pessoa para descrever a situação, para dizer como é que se sente, estamos a pedir à pessoa para nos dizer o que é que a preocupa e quais são as suas necessidades. Portanto, aqui passamos imediatamente a uma parte verbal, mas é importante que esta parte verbal que se centre fundamentalmente nesta questão de preocupações e necessidades. Pois é importante assegurar pequenos aspectos. Por exemplo, em situações de violência, se situações de violência chegarem, acontecerem, ou se nós percebermos que elas acontecem, o que é que vamos fazer nessa altura? O que é que podemos fazer? E ter logo aquilo que nós chamamos de esquemas de referenciação, saber como é que vou proceder se a pessoa for identificada como numa situação de violência, quem é que vou contactar, o que é que vou fazer, e informar a pessoa disso. É importante ter, por exemplo, numa situação em que a pessoa está, por exemplo, na casa com muita gente e poderá não querer dizer, não falar abertamente, é importante que se diga, olha, se começarmos a falar de alguma coisa que para si seja desconfortável, que vir que não consegue falar onde está, por favor utilize a palavra-chave maçã ou qualquer outra coisa que indique que há ali um risco e que, portanto, temos que parar. Se vivemos uma situação de violência, por exemplo, dizer, olha, vou-lhe perguntar se é vítima de violência, responda-me só que sim ou que não. É importante ter todos estes aspectos em consideração. Depois, coisas básicas, como, por exemplo, pedir à pessoa, se for possível, que ponha headphones em vez de estar com loudspeaker, para que exista mais privacidade, se for possível. Se não for possível, não é possível. Se há um momento melhor para se telefonar e para se falar com aquela pessoa, se há uma aplicação melhor para se falar com aquela pessoa, em que ela se sinta mais confortável. Tudo isto tem que ser combinado. É, sobretudo, muito mais estabelecer a sala virtual em que estamos a prestar cuidados, primeiros socorros psicológicos, e depois ter o cuidado de não ser demasiado verbal, porque estamos ao telefone, mas ouvir, continuar a ouvir a pessoa. Depois a estrutura é mais ou menos a mesma.
E pronto, eu acho que terminamos então as nossas questões. Foi um prazer estar aqui convosco. Espero que este webinar tenha aguçado o vosso espírito com os primeiros socorros psicológicos, que procurem mais informação, que as vossas equipas, que possam nas vossas instituições ter formação sobre primeiros socorros psicológicos e que possam começar a aplicar, porque de facto, conforme a pergunta que vinha antes, os tempos que se adivinham, temos que contar com a resiliência das pessoas, mas também temos que contar que vamos sempre encontrar uma percentagem de pessoas que vão precisar de muita ajuda. E os primeiros socorros psicológicos podem ser, de facto, uma ajuda muito importante. Uma boa tarde a todos, uma boa noite de São João, desta vez um bocadinho diferente, mas preferencialmente na companhia presencial ou mota daqueles que vos são queridos. Um especial agradecimento também à equipa que me teve aqui a ajudar, que são vários e que têm estado aqui a me ajudar muito neste webinar. Uma boa tarde a todos. Obrigada.